Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem assassinado a tiros no bairro de Águas Compridas. Rapaz morre baleado na UR6. Aposentado assassinado no habitacional do Cordeiro com tiros de pistola. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 4 de março de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 14 assassinatos. 10 dos crimes ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. E este ano, 2022, no estado já foram registrados 629 assassinatos, sendo 359 no interior e 270 no Grande Recife. Alexandra Carvalho da Silva, de 36 anos de idade, residente na Avenida Mariana Amália, no bairro da Matriz, em Vitória de Santo Antão, dona de um bar. Ela foi vítima de feminicídio, foi assassinada a golpes de faca peixeira, foi estrangulada na residência, no quarto da própria residência. O suspeito, o companheiro dela, Marinaldo Francisco da Silva, de 32 anos de idade, que está sendo procurado pela polícia. De acordo com informações, Alexandra Carvalho da Silva, ela tinha descoberto que o companheiro dela estava traindo ela, e daí a confusão ficou rolando. Ela mandou que a filha fosse embora para casa da mãe dela, e daí Alexandra Carvalho da Silva foi encontrada morta, estrangulada, golpes de faca peixeira, no quarto da própria residência. E ele, o companheiro dela do feminicídio, Marinaldo Francisco da Silva, está sendo procurado pela polícia. Vitor Emanuel Queiroz Farias, de 36 anos de idade, residente na rua Jerônimo Heráclio, no bairro do Ipecepe. Ele foi assassinado com a facada na cabeça e o corpo encontrado na linha férrea, pertinho da Avenida Recife, no bairro do Ibura. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Josias Cláudio Cesário dos Santos, um rapaz de 31 anos de idade, motorista da Prefeitura Municipal de Cumaru. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua José Severino Monteiro, na comunidade Ginipápula, em Cumaru. 2 homens numa motocicleta cometeram o crime. O rapaz, Josias, o motorista da Prefeitura Municipal de Cumaru, ele estava bebendo com alguns amigos que foram obrigados a se afastarem do local. E daí os criminosos abriram fogo e mataram o Josias Cláudio Cesário dos Santos, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Tiago Jacó da Silva, de 36 anos de idade, foi assassinado com golpes de faca peixeira na aldeia Jiboia, na Ilha da Assunção, em Cabrobó, no interior do estado. E os suspeitos do crime, Jorge Antônio de Souza e Cícero Bruno dos Santos. De acordo com informações, Tiago tinha o costume de jogar pedras nos telhados das casas da vizinhança lá. Negócio de doido, né? Jogar pedras na casa do povo, provocando o povo. E daí ele acabou sendo assassinado a facadas. E os suspeitos, Jorge Antônio de Souza e Cícero Bruno dos Santos, estão sendo procurados pela polícia. Edson Nery Siqueira, de 37 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na quadra 10, bairro Maria de Fátima, em Arco Verde, por elementos desconhecidos. Ele ainda foi levado para o hospital local. A informação da polícia é que o Edson Nery Siqueira, ele já havia sido preso por homicídio e estava dormindo com a esposa e um filho quando foi assassinado. Teve a casa invadida e assassinado com disparos de arma de fogo, e o corpo encaminhado ao IML. José Girlando Santos da Silva, de 18 anos de idade, conhecido por Lula, e Elizabeth de Lima Ramos Souza, 21 anos de idade, Beth, foram os 2 assassinados a bala, duplo homicídio, na rua 5, loteamento Santo Afonso, em São Bento do Una. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. Os corpos de Lula, José Girlando Santos da Silva e de Beth, Elizabeth de Lima Ramos Souza, foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. Rádio Jornal.
Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaziada ligada com a gente aqui na Jornal, a gente agradece a audiência. No Alto Zé Bonifácio, Fernando Marroco, a esposa Lindalva e Tom da Quitanda. Givaldo, ex-jogador do Náutico, está lá na Imbiribeira com a família. O advogado Paulo Lima, a esposa Daniela e os filhos Iago e Ana, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. Paulo Lima é filho do publicitário e radialista Juruna. Também ligado com a gente, Chico da Chá, que está lá no Camelódromo, na Dantas Barreto. Walter, taxista, a esposa Margarida, em Camaragibe, e o amigo do casal Edilson estão ligados com a gente. Gil do Depósito, na rua Marcílio Dias, na Campina do Barreto. O pai dele, seu Bill, está no Alto do Pereirinha. Nildo do Bar, Flávia Bebicana, também o vigilante do Fusca, né? Vicente do Fusca, Borracha Mole, Coxinha e Peu do Espetinho. Valdir do Bar, no Atlético de Ouro Preto em Olinda, é amigo de Nan. A turma da Cortegada em Igaraçu tá ligada com a gente. Tiago Luiz, a mãe bem, Rodrigo, tia Lina, também Zezo, Nery e Mané da Água Mineral na curva da Castanhola. O comissário Madruga e os filhos dele na empresa Redentor Segurança Patrimonial e Escolta Armada, que fica no Janguem Paulista. Laiana da Esmaltaria está no Janguem Paulista. Regis e Rose, o casal na Feijuca Top, na Avenida Doutor Irico Chaves, em Casa Amarela. E também ligadas com a gente aqui na Jornal, Maria Cândida, Nalva Gorete, Josinete Santana, Jane, esposa do delegado Altino, Betânia, Reneide e Marli Cândida. São os ex-alunos da Escola Clotilde de Oliveira, sempre ligadas com a gente aqui na Jornal. A rapaziada do Campol também, inclusive o presidente Paiva, o diretor Luiz Carlos do Popular Tatu e o comissário Euclides, esposo de Marise. Em Camaragibe, Carlinhos Caetano e a esposa Edilza. Inaldo Pacheco está no bairro de Campo Grande. Tiago e Marconi, estacionamento Dois Irmãos, na Avenida Rio Capibaribe. No bairro Santana, em Camaragibe, estão lá Alexandre, motorista da Mob Brasil, a esposa Lene, o filho Alain e os pais do Xande, seu Luiz e Dona Anitta, e também a vizinha da família, Dona Antônia da Lojinha, todos ligados com a gente aqui na Jornal. Eliezer dos Santos, um rapaz de 32 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo. Esse crime aconteceu em frente ao posto Mar Azul, no centro, em São José da Coroa Grande. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. Segundo informações, Eliezer, ele tinha acabado de deixar o presídio, saiu ainda com a tornozeleira do sistema prisional, tornozeleira na perna, e aí ele saiu da cadeia para ser assassinado. Que situação! A polícia está investigando o caso. Um ônibus da empresa Veracruz, que fazia a linha Integração Camaragibe-Veracruz, foi assaltado em Aldeia de Baixo, lá em Camaragibe, por um elemento. O cara, armado com a faca peixeira, roubou os pertences de um passageiro, um estudante. O detento do presídio Marcelo Francisco de Araújo, no complexo prisional do Curado, Samuel José dos Santos, de 32 anos de idade, foi baleado lá no presídio. Ninguém informou quem atirou nele e ele foi socorrido pela guarda para o hospital Otávio de Freitas, no Sancho. João Paulo José de Souza, de 24 anos de idade, residente na Rua do Açude, comunidade Cascatas, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi baleado no lote 56, usina Jaboatão, bem no bairro da Muribequinha, lá em Jaboatão dos Guararapes. 2 homens desconhecidos atiraram nele. João Paulo José de Souza foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento, a UPA do Curado 2, de onde foi em seguida removido para o hospital do Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Olha, minha gente, faleceu ontem o estivador José Edson Rodrigues de Lemos, conhecido como Zezinho. Ele era irmão de Valério. O sepultamento de Zezinho José Edson Rodrigues de Lemos está previsto para logo mais às 10h30 no cemitério de Santo Amaro. Agradecendo a audiência da turma ligada na Jornal, no Córrego do Ginipapo, lá em Casa Amarela, zona norte do Recife. Estão lá Pai Velho da Oficina, Lisboa, que é o Touro, o presidente do Vampiro, Serpa, o vice-presidente, nosso primo Sargento PM Fernando e também Zenon, o conhecido velho debaixo da cama. Dias é vendedor de cavalinhos de madeira lá no Alto Santa Terezinha. Giva do Ferro Velho está no bairro da Campina, no Barreto. Agradecendo também toda a rapaziada, os ambulantes, comerciantes,
todos mesmos dos mercados públicos e feiras livres na região metropolitana do Grande Recife. Em São Lourenço da Mata estão lá Ramos Gaudêncio, João da Charque, Baldo Restaurante e toda a turma da farinha. Em Casa Amarela, Valmir da Quitanda, Bico de Pão e Geraldo Boca de Picape. Está lá também Tufão do Caranguejo. No mercado público de Nova Descoberta, toda a rapaziada ouvindo a gente, inclusive Mr. Nelson. No Nobre em Paulista, seu Pedro do Tempero, que é pai do professor Rivaldo, em Abreu Lima. Em Camaragibe estão lá no mercado público Paulo do Queijo, Sandro do Miúdo, a esposa Lega, o filho Alexandre e a sobrinha Alice. E na Ceasa, a rapaziada toda também sintonizada com a gente aqui no jornal, o presidente Gustavo Melo, os diretores Rafael Suassuna, doutora Patrícia e Paulo de Tasso e também o segurança Eziel. Seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual estão lá em Garaçu, Fábio Gondim, a esposa Vera Borba, em Casa Amarela. O irmão Paulo Pretinho da Funerária, ele e o comissário Manuel Silvestre estão bem pertinho do Instituto de Medicina Legal. Na Funerária Morada da Luz, em Santo Amaro, toda a turma ligada com a gente. Pai Tonzinho tá na Sapucaí de Dentro, Mota e Gildete, em Dois Irmãos. Mota é ex-motorista da antiga empresa de ônibus São Paulo. Todos ligados com a gente aqui na Jornal. Jovem assassinado a tiros no bairro de Águas Compridas. Rapaz morre baleado na UR6. Aposentado assassinado no habitacional do Cordeiro com tiros de pistolas. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal, Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentista, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente Lupércio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Leonardo Sebastião da Silva, jovem com 20 anos, residente na Primeira Travessa Misericórdia, em Goiânia, foi assassinado a bala pertinho da residência dele por 2 elementos desconhecidos. Ele já havia sofrido um atentado há alguns dias atrás, conseguiu escapar. Neste atentado, a polícia identificou um dos suspeitos como sendo um tal de Du. E, de repente, ontem, Leonardo foi assassinado. O pai dele, seu Antônio, estava pertinho dele e foi atingido com a bala perdida na calça. Por sorte, atingido apenas na calça, uma perfuração de bala na calça dele. Por pouco, ele não foi atingido. O corpo de Leonardo Sebastião da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Jean Pascoal da Conceição, de 32 anos de idade, foi encontrado morto com o rosto desfigurado e já em estado de decomposição à margem da PS 126 em Catende. A polícia está investigando o caso. O jovem Renê Siqueira Bezerra, de 29 anos de idade, foi baleado na Rua Nova, no bairro São José, na cidade de Pedra, no interior do estado. Atentado de autoria e motivos não informados. Ele foi levado para o hospital de Arco Verde e depois removido para o Regional do Agreste, em Caruaru, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Acidente grave aconteceu na madrugada de ontem na PS 145, município de Jataúba, no agreste do estado. Uma Toyota lotação desgovernada bateu numa árvore e capotou. O condutor do veículo morreu na hora. José Marcos Ferreira tinha 55 anos de idade. 6 pessoas ficaram feridas, entre elas a esposa dele e 2 crianças que foram socorridas no hospital local. O corpo de José Marcos Ferreira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru.
Um caminhoneiro foi encontrado morto já em estado de decomposição na cabine de uma carreta no pátio de um posto de gasolina à margem da BR-232 em São Caetano. Jackson Vieira Souza tinha 37 anos de idade, era do estado do Maranhão. A causa-mortes ainda provavelmente natural. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Vinícius dos Santos Araújo Pereira, jovem com 18 anos de idade, foi alvejado por disparos de arma de fogo na Rua 14, bairro Jardim Maravilha, em Petrolina. Atentado de autoria e motivos não informados, e ele foi socorrido na emergência do hospital local. Nelson Albino da Silva foi agredido a golpes de faca na Rua João Pessoa, no bairro Eldorado, em Ribeirão, por Evandro Jorge Cordeiro, que logo em seguida foi preso em flagrante. A vítima, Nelson Albino da Silva, deu entrada no hospital local e depois removido para o regional de Palmares, onde foi submetido à cirurgia. De acordo com informações, Nelson teria chamado o Evandro de Papa Véia. Chamou o Evandro de Papa Véia e aí foi parar na ponta da faca. A vítima foi submetida à cirurgia e continua internada no Hospital Regional de Palmares. Edinaldo Carneiro do Nascimento, de 44 anos, foi agredido a golpes de faca na Avenida Antônio Carlos de Almeida, em Chã de Fogo, Itatinga. O suspeito, Rinaldo Ventura do Nascimento, também com 44 anos, foi preso em flagrante. Edinaldo Carneiro do Nascimento foi atingido nas costas, levado para o hospital local e depois removido para Paulista, para o Hospital Miguel Arraes. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, sextou, e a rapaziada que está completando idade nova hoje, Paulo Dias. Paulo Dias é presidente do Bloco As Catraias da Rua Estados Unidos, em Pau Amarelo Paulista. A esposa dele é Gláubia do Mercadinho, e também lanchonete da Gláubia, que vai preparar um almoço com toda a família, inclusive o filho do casal, Paulinho Henrique, o futuro jogador de futebol. E quem vai participar da festa também é o vizinho Sassá Mutema do Sofá. O chefe churrasqueiro Borracha também está aniversariando, ele e a esposa dele, Vivi. Eles residem em Porta Larga, Prazer e Jaboatão dos Guararapes. Esse casal é amigo de Bruno Cascato, do Poço da Panela. O Bruno, que é produtor da dupla Caju e Castanha. Eutímia Alves de Alencar e Francisco Rubens dos Santos são sócios da Associação da Polícia Federal do Estado de Pernambuco, o presidente Edmilson Miranda e a secretária Marlene. E agora, os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes. Os sargentos Aurino Câmara de Albuquerque, José Fernando Vieira da Rocha e Natanael Severino Teixeira, a pensionista Fernanda Batista de Freitas e a funcionária Melice Marques de Santana. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Luiz Rodrigo da Silva, este rapaz de 28 anos de idade, usuário de drogas, ele foi alvejado com 3 disparos de arma de fogo no Alto dos Carneiros, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi atingido no braço, nas costas e no pescoço, levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA do Engenho Velho, de onde foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. De acordo com informações, ele teria sido baleado por um colega do fumo, isso mesmo. Ele havia sido chamado para puxar uma ervinha e o cara que no meio do caminho meteu bala nele. E ele, Luiz Rodrigo da Silva, conforme dissemos, foi removido da UPA do Engenho Velho para o Hospital da Restauração. A jovem Gisele Rejane do Nascimento Oliveira, com 18 anos de idade, residente na Rua 23, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, teve a residência dela invadida por 2 homens desconhecidos e foi agredida a bala e socorrida no Hospital do Helder Câmara, lá mesmo no Cabo, onde foi submetida à cirurgia. Um adolescente de 17 anos foi baleado na Rua Mirante Barroso, no bairro Padre Roma, em Jaboatão dos Guararapes, por elementos desconhecidos. Ele foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento, a UPA do Engenho Velho, onde foi em seguida removido para o Otávio de Freitas do Sancho, onde foi submetido à cirurgia. Ontem, por volta do meio-dia, justamente no intervalo do almoço, os funcionários da agência dos Correios no centro, em Nazaré, foram assaltados.
3 homens armados invadiram o prédio que fica na rua Bernardo Vieira de Melo e roubaram um revólver do vigilante lá do setor dos Correios, né? Os outros 2 vigilantes tinham ido almoçar e os ladrões roubaram o revólver deste que ficou e diversos produtos seriam entregues aos destinatários. A polícia militar foi acionada, fez diligências, mas não conseguiu prender ninguém. Parecendo estar possuído pelo demônio, um homem foi preso na rua Serra Branca, bairro Magano, em Garanhuns, no Agreste do Estado. O suspeito, Genilson da Silva Ribeiro, de 27 anos, estaria embriagado, drogado, agrediu a companheira e também partiu para cima dos PMs, mas aí acabou dominado. Ele foi encaminhado à delegacia local, onde foi autuado em flagrante na Lei Maria da Penha. 2 homens armados numa motocicleta assaltaram um cidadão na BR-423, rodovia Mestre Dominguinhos, em Cachoeirinha, e roubaram o carro da vítima, um Gol vermelho de placa PGP 0F06. Após assaltar 2 jovens e roubar o celular de uma das vítimas, um ladrão acabou preso no bairro São José, em Garanhuns, no Agreste do Estado. O suspeito foi agarrado pela PM, levado para a delegacia local, onde foi autuado em flagrante. 2 motocicletas foram furtadas de uma só vez. Olha, para aí 2 motos logo de uma vez só. Essas motos estavam estacionadas no centro, em Belo Jardim, no Agreste do Estado. As motos, uma Fan preta de placa PGH 6746 e uma Bros 150, também preta de placa PFN 5981. Elas foram roubadas das proximidades da fábrica das baterias Moura. A polícia está investigando o caso. 2 homens armados de revólveres numa motocicleta assaltaram um motoqueiro na BR-232 em Pesqueira e roubaram o veículo da vítima, uma Bros branca de placa PCH 6876. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem assassinado a tiros no bairro de Águas Compridas. Alisson Henrique de Lima Barbosa, com 22 anos, residente na rua Umurabi, no Alto da Bondade, em Águas Compridas, Olinda. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo pertinho da residência dele por 4 homens em um carro prata, veículo não identificado. Socorrido na Policlínica Mauri Coutinho, na Campina do Barreto, o jovem não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu, e o corpo dele foi removido para o IML. Rapaz morre baleado na UR6. Gleuber Stevenson do Nascimento, com 28 anos, residente na Rua 15, na UR11, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi baleado e morto na Rua Bom Jesus, ou Rua do Sítio, na UR6, lá no Jaboatão dos Guararapes. Crime praticado por 2 homens desconhecidos. De acordo com informações, o rapaz, teria saído de um bar quando foi arrastado para a morte. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e tiras da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Aposentado assassinado no habitacional do Cordeiro com tiros de pistola. Leandro José Batista de Santana, com 39 anos, residente na Rua Odete Monteiro, na Avenida Maurício de Nassau, justamente no conjunto habitacional do Cordeiro. Ele foi assassinado ontem por volta das 9h20 da noite, com disparos de arma de fogo. Foram tiros de pistola lá mesmo no habitacional, pertinho da residência dele. Crime praticado por 2 elementos que fugiram na motocicleta. A única informação é de que o Leandro, ele era aposentado e, para aumentar a renda, o que é que ele fazia? Ia vender drogas, minha gente, seja, ia traficar, e acabou sendo assassinado, provavelmente por um grupo rival que toma conta do tráfico de entorpecentes na região. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.